literalmente hoje, começou a negociação aí do primeiro ETF de Solana. Aí. Acho que é do mundo, se não me engano. Se não for o primeiro do mundo, é um dos primeiros do mundo, mas com certeza é o primeiro das Américas. Perfeito? E aí estreou literalmente hoje, dia 28, quarta-feira, na B3, lá com o código que é SOL11. Né? E é mais uma das demonstrações de que o nosso regulador aqui no Brasil ele está muito à frente do regulador americano. Né? Vamos tirar essa nhaca de síndrome do vira-lata e ver que algumas coisas a gente realmente faz bem. E uma dessas aí é a regulação dos criptoativos. Né? A gente sabe que nos Estados Unidos está sendo uma luta para você conseguir ter aprovação de coisa de cripto, né? Muito por causa dos democratas, como a gente já vem falando nas últimas semanas, mas lá a gente conseguiu ter aprovação do ETF de Bitcoin lá no início do ano, né, em janeiro, e aprovação do ETF de Ether agora em maio, com a negociação em julho. Né? E agora o que falta? Né? O caminho natural, né? Já que a gente teve um ETF spot de Solana aprovado no Brasil, né? Já tem, digamos assim, algum precedente, de certa forma, né? Faltaria o que? A SEC aprovar um pedido de ETF spot de Solana lá nos Estados Unidos. Né? Só que tem algumas complicações nisso. Né? A gente já tem 2 pedidos de 2 gestoras para terem um ETF de Solana nos Estados Unidos. Né? A Vanek, que é essa da notícia, e a 21 Shares. As duas já entraram com esses pedidos aí. Né? Os próprios executivos da Vanek estão dizendo que isso é inevitável, que alguma hora vai acontecer. Acho que eles estão muito otimistas aí, né? Até porque devem estar com as bags aí cheias de Solana, ou tem parceiros que têm muito sol. Acho um pouco otimista achar que é inevitável, mas acho que tem uma chance muito grande, ainda mais se você esticar esse período de tempo aí para 1 ano, 2 anos de agora, e dependendo muito também do que acontecer nas eleições americanas aí no próximo dia 4 de novembro, né? Mas tem o potencial sim da gente ter esse ETF Solana aprovado. Imagino que talvez no meio do ano que vem, ou talvez para o meio para o final do ano que vem. E isso seria muito positivo, né? A gente viu, eu vou até aproveitar para falar um pouquinho disso também, os ETFs de Bitcoin, né, voando em termos de performance. Né? A gente já tem aqui a BlackRock atualmente com quase 21 bilhões de dólares em Bitcoin. Já tem o segundo lugar, Fidelity, que tem 10 bilhões de dólares. Isso com todo o sangramento do GBTC, que também foi de 20 bilhões de dólares. Né? O saldo acumulado aí até agora está em quase 18 bilhões. Né? Uma entrada de capital muito positiva. A gente já sabe também que entre os holders aí, né, as gestoras, elas gerem os ETFs, né, mas quem compra, obviamente, são outras empresas e fundos. Né? Existem fundos de estados americanos que estão investindo em Bitcoin, fundos de pensão, empresas grandes, bancos, tudo que você possa imaginar está entrando aí no Bitcoin muito por meio desse ETF. Né? Então, foi um sucesso muito grande. Né? E aí, né, saindo do Bitcoin e voltando para o assunto da nossa aula agora, a gente tem do outro lado os ETFs de Ether, que ainda estão com um pouco menos de tempo de negociação, mas estão tendo um resultado totalmente o contrário que a gente viu no Bitcoin. Se vocês verem aqui, nos últimos 5 dias não teve nenhuma entrada, nem 0,1 milhão, nem 100 mil dólares de no ETF de Ether da BlackRock, né, que é a maior gestora ainda, até mesmo nos próprios ETFs de Ether. E muito menos aí na Fidelity, que entrou aí menos de 400 milhões desde o início. Né? Os saldos, por exemplo, dos ETFs de Ether estão negativos, né? Porque a gente tinha, no início, né, o ETHE da Grayscale, que já tinha com um valor aí inicial de mais de 10 bilhões, né? E aí eles foram vendendo e as outras gestoras foram comprando, mas se vendeu mais ETF de Ether do que se comprou de saldo, né? Por isso que a gente está com esse saldo negativo. Então a gente teve esses 2 experimentos aí, um muito positivo com o Bitcoin e um ainda negativo para o Ether no curto prazo, mas imagino que possa melhorar um pouco nos próximos semanas e meses. Mas, e aí o ponto é esse, né? Então, o que vai acontecer quando a gente tiver efetivamente a liberação dos ETFs de Solana nos Estados Unidos? Será que vamos ter realmente algum dia essa liberação, né? Porque tem um outro ponto interessante, que nos Estados Unidos a gente já tinha, antes da aprovação dos ETFs à vista de Bitcoin e Ether, a gente já tinha ETFs de futuros de Bitcoin e Ether. Né? Então, o órgão regulador lá, a SEC, já tinha alguma noção de como é a negociação desses ativos, como é a volatilidade dos ativos, apesar de não ser, obviamente, a mesma coisa, né? Spot futuros, pelo menos você geralmente usa isso como uma etapa preparatória para você depois ter um ETF spot. Beleza? E a Solana ainda não tem isso, né? Então, esse é a principal diferenciação
entre a situação atual de um ETF da Solana nos Estados Unidos e os ETFs de Bitcoin e Ether que a gente já teve aprovados aí lá no mesmo país. E aí, de novo, só fazendo um wrap-up, né, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que mais gestoras vão fazer esse pedido. Eu acho que a gente tem chance sim de aprovar esse ETF à vista, mesmo sem o de futuros, mas para isso eu acho que vai ter que ter uma mudança forte nas lideranças dos órgãos reguladores americanos aí, né? E isso implica praticamente, né, hoje em dia, uma vitória do Partido Republicano, né? Porque os democratas já deixaram claro que vão manter o status quo como está da forma atual, né? Então, se essas condições forem cumpridas, ou seja, se o governo americano mudar a sua visão em relação a cripto, né? E esses pedidos aumentarem, aí eu acho que sim, podemos ver um ETF de Solana aí mais para o final do ano, início